Nessa aula, vamos responder as principais dúvidas, né, para poder usar o nosso serviço do CopQuant Usa automático. Então, a primeira, qual mesa de futuros que eu posso usar? Então, qualquer mesa que utilize o NinjaTrader, tá, como plataforma principal e tenha sua conexão Rhythmic ou Tradeovate, né, como Apex, Bullenox, Take Profit, Tick Trader, tem várias mesas, né, aí no mercado. As que a gente mais usa são essas três, tá? Você pode estar utilizando, tá? Eu consigo utilizar o serviço em um Mac ou ele só funciona no Windows, né? A NinjaTrader ela não tem versão nativa para o Mac, tá? Então a gente recomenda que se use uma VPS com Windows que pode ser acessada via Mac, tá? Posso usar na máquina local ou eu preciso de uma VPS? É possível instalar o sistema em um computador local. Nós temos clientes que usam, tá? Desde que o computador tenha configuração compatível, né? Ou seja, a NinjaTrader ela pede pelo menos um quad-core com 8 GB de RAM, mas o ideal é 16 GB de RAM, porque assim, você não vai rodar só o NinjaTrader, você vai rodar outras coisas. Então eu já vi máquina aí com 8 GB ficar travando, então o ideal é pelo menos 16, tá? E uma conexão com via fibra e internet no cabo, nunca usar Wi-Fi, tá? Você pode usar o serviço sim. Mas o mais indicado é usar uma VPS. E por que uma VPS? Por que ela é tão importante? Porque a VPS é um servidor virtual privado, né? Ou seja, é uma máquina virtual que está hospedada lá em Chicago, né? E com um custo bem atraente, né, de $24 por mês, a gente consegue ter redundância de energia, redundância de internet, ou seja, você tem backup lá, caso aconteça qualquer coisa na sua máquina local, pode cair sua energia, pode cair sua internet, vocês não vão estar vendo o que está acontecendo. Mas lá no servidor, lá na VPS, vai continuar rodando normalmente, tá? Além disso, ela é muito próxima da bolsa, garantindo uma execução muito rápida e menor latência. E também é onde está localizado o nosso servidor. Então, ou seja, você vai dar bem próximo do nosso servidor e bem próximo da bolsa, né? Então, quanto menor a latência, mais rápida vai ser a execução da ordem, tá? Qual o tamanho de conta ideal? Então, assim, a gente recomenda um microcontrato para cada $2.500 de margem que você tiver disponível. Esquece o tamanho da conta, 50, 100, 150. Se preocupe no tamanho da margem, né? Então, nós temos contas de 50 que tem só 2.000 de margem. Dá para usar? Dá para usar. Fica um pouquinho apertado? Fica. Mas o ideal é o quê? Para cada $2.500 de margem, um micro. Então, a conta de 150 da Apex, nesse exemplo, ela tem 5.500 de margem, dá para usar com 2 micros. Uma conta de 300 tem 7.500 de margem, dá para usar com 3 micros. Tá? Posso alavancar e usar mais contratos do que o indicado? É uma decisão pessoal, né, pessoal? Mas assim, ficou até estranho, pessoal. Mas nossos robôs eles seguem regras estatísticas, né? E caso elas sejam quebradas, igual eu expliquei nas aulas anteriores, você tem que ter margem necessária, porque a gente nunca sabe em que ponto da curva nós vamos entrar, né? Então, se você operar acima da margem, você pode aumentar o seu risco e perder a conta. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é consistência, né? A gente conseguir ter consistência, mesmo nos meses que tiver drawdown, nos meses ruins, faz parte do processo, tá? Então, alavancar, toda vez que você quiser, né, pular uma etapa, sempre dá errado. Então, siga o processo conforme recomendado, que a gente não vai ter problema, tá bom? Posso cair em regra de copy trade? Então, assim, a gente toma todos os cuidados, né, como execução de ordem a mercado, respeitando as regras da mesa, de alvo, stop, de proteção, né? Então, assim, pode acontecer? Pode. A gente está aqui para ser transparente, mas é muito difícil e nunca aconteceu, né? Até porque os servidores das mesas não se conversam, né? Então, assim, nós operamos contas que são replicadas a partir do book real. Então, cada mesa ela tem o seu servidor, né, independente, e elas não têm informação de uma para poder cruzar com a outra, tá? E aí, mesmo assim, a gente recomenda que cada usuário realize um trade aleatório. Você vai escolher um dos 6 ativos que a gente opera ali, né, e abrir um tradezinho de uma forma aleatória, tá? Por quê? Porque aí, se a mesa tiver algum ponto de comparação, que eu sei que não tem, mas caso ela resolva comparar, né, a chance deles conseguirem cruzar essas informações vai ser muito pequena, porque isso vai tornar que cada relatório de performance seja único, né, com esse trade aleatório que você está fazendo, reduzindo ainda mais o risco de detecção por parte da mesa. O robô ele entra em notícia. Então, assim, todos os nossos robôs eles são feitos a partir de 9 horas de Nova York.
Então, as grandes notícias de impacto, como payroll, CPI, PPI, normalmente são 8h30 de Nova York. Ou seja, nós já estamos meia hora para frente, ou seja, aquela notícia já foi precificada, né? Agora, existem algumas mesas, como a própria Take Profit, que às vezes ela manda um e-mail para você falando, ó, se você operar tal notícia, que normalmente são essas, que a gente já está fora, você não pode, você né, vai ter alguma penalidade. Então, nesses casos, tem que ficar atento às regras das mesas. Mas, no geral, né, se a notícia faz parte do seu trade system, e como nós já estamos fora dessas notícias mais complicadas, não tem problema algum. Tá? Muitas vezes a gente já vai estar posicionado, a notícia vai entrar, vai sair, e nós não vamos sair do trade, vai continuar normal, porque nossos alvos são longos, entendeu? Então, ou seja, quando nós estamos desenvolvendo as estratégias, a gente já considerou aquelas notícias dentro desse intervalo aí. Então, isso não vai, né, criar grande impacto para nós. Você vai ver que no dia a dia isso é bem tranquilo. Tá? Qual o horário das operações? Então, hoje, nossos robôs operam entre 9 e meio-dia East, horário de Nova York. Tá bom? Posso usar 2 portfólios na mesma conta? Não. Jamais é indicado misturar estratégias na mesma conta. Tá? Por quê? Alguns robôs eles operam o mesmo ativo, igual a Unshot tem o Nasdaq e a US Market também tem Nasdaq. A Unshot tem ouro e a US Market também tem ouro. Pode gerar ordens conflitantes. Tipo assim, pode ser que a Unshot está querendo comprar e a US Market querendo vender. Tá? E se isso acontecer, um robô vai encerrar o outro. Né? Você bagunça todo o gerenciamento de risco e acaba distorcendo a estatística, que é o nosso principal trunfo, que é o que a gente tem que acompanhar, né? E direitinho para poder saber se está tudo certinho ali com os robôs. Posso usar robôs em mesas proprietárias de futuros? Isso é uma pergunta que muita gente me faz e eu até gravei esse vídeo, né, falando sobre isso. Então você pode clicar aqui, ó, esse é um painel interativo para poder assistir o vídeo. Tá? Então, assim, a única forma que a mesa conseguiria identificar é caso ela pedir o seu log do NinjaTrader. Fora isso, Rithmic e Tradeovate não deixam o efeito de como aquela ordem foi executada. Entendeu? Porque nós usamos estratégias NinjaScript. Então, se você executa mercado, ou se foi uma estratégia NinjaScript que executou a mercado aquela ordem, é impossível saber se você está operando manual ou com robô. Tá bom? Então, e outra, as mesas como Apex e Bulanox, ela permitem o uso, está nas regras. Dá uma olhadinha no vídeo que eu falo mais sobre isso. Tá? É só clicar aqui nesse botãozinho. Qual o tamanho de lote posso operar? É um microcontrato para cada $2.500 de margem. Tá? Seguindo essa regra, é muito difícil perder uma mesa. Tá? Posso usar robôs com capital próprio? Sim, apesar de não ser o foco do nosso projeto. Nosso projeto foi todo pensado para a mesa proprietária. Mas não quer dizer que não vai funcionar com capital próprio. Então, desde que você siga a regra de $2.500 de margem para cada micro, o robô ele pode ser usado normalmente, tá? Para sua conta pessoal e dá para conectá-la, inclusive, junto com as contas da mesa. Tá bom? O Copy Trade exige supervisão, né? Sim. Por que eu chamo de Copy Trade? Tá? Porque é a forma como vocês recebem o sinal. Na verdade, vocês estão recebendo o sinal do robô que está executando na nossa VPS, igual eu já expliquei anteriormente no vídeo, via um sistema de Copy Trade, né, do replicanto. Né? Então, é fortemente recomendado, né, que você acompanhe em tempo real ali. Né? Agora, caso você não possa acompanhar, é necessário ao menos no começo e no final do dia, você conectar as contas, conferir tudo direitinho e no final do dia, conferir se as ordens foram fechadas, porque nós não temos problemas com o robô, nós não temos problemas no sistema de replicação, que é o replicanto. Onde estão os nossos problemas? Tá? Na própria NinjaTrader não dá problema, tá? de execução de ordem. Os nossos problemas estão na Rithmic e Tradeovate. Então, costuma fechar uma ordem no Ninja, mas na Rithmic está aberta. E se você não está ali para poder conferir, você pode perder uma conta por causa disso. Então, assim, caso você não tenha tempo, você pode rodar sem supervisão. Mas é necessário, pelo menos no começo e no final do dia, você desconectar, conferir tudo direitinho se foi todas as ordens encerradas. Tá? Nós temos ferramentas que ajudam nessa proteção, né? A gente consegue colocar trava de risco de perda diária dentro da Rithmic, dentro da Tradeovate. Eu consigo programar a NinjaTrader para dar 2 horas da tarde, né, que é o horário meio-dia dos Estados Unidos, ele encerrar as posições de forma automática. Mas assim, são recursos a mais de segurança. Né? A supervisão ela sempre vai ser indicada, né? E inclusive isso é até uma exigência da mesa. Né? Vocês vão ver que eu falo sobre isso no vídeo lá acima ali que eu falei sobre usar robôs em mesas proprietárias. Tá?
E por último, eu posso intervir no robô? Jamais, né, pessoal? Intervir no robô altera a estatística da estratégia. Você pode achar que você está fazendo uma coisa muito legal ali, pô, consegui fazer 1000 ticks na Nasdaq, só que aí o dia que o robô pegar 3.000 ticks, você está de fora. E aí você quebrou toda a estatística, né? Então tem que segurar a ansiedade, tem que deixar o robô trabalhar, por mais que ele devolva os resultados. Tudo foi pensado para isso. Então, para ter os resultados, é necessário deixar a estratégia trabalhar, entendeu? Então, é essencial deixar rodar sem alterações para que você mantenha a consistência, tá bom? Então, no mais, caso tenha alguma dúvida que a gente não respondeu, a gente fica à disposição, é só entrar em contato. Até a próxima aula.